Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é um top das melhores estreias da temporada de julho de 2016. Eu vi de 4 a 5 episódios de cada anime e agora eu vou comentar os que eu achei melhores até agora. Dito isso, vamos à lista. Konosuba. Esse anime é focado em uma garota que é apaixonada por um membro do clube dela, um clube de arte, só que o garoto só se interessa por garotas 2D, então ela acaba sempre frustrada nas situações que se vê com ele. Ainda assim, ela está sempre tentando, sempre fantasiando uma situação amorosa com ele, e a trama vai se desenvolvendo a partir disso. Tem um desenvolvimento, a relação dos dois vai melhorando um pouco, vão ficando um pouco mais íntimos, mas é um negócio bem lento, é até meio episódico. A progressão é tão lenta que eu acho que pode até pular alguns episódios, mas a graça do anime mesmo não é tanto o romance dele, é mais a comédia mesmo. O timing cômico do diretor é excelente, dá pra dar muita risada, e a protagonista feminina é muito engraçada, ela é cheia de caras e bocas, e a personalidade dela mesmo é muito fácil de gostar. Quem gosta de comédia romântica e não liga dela não ter uma progressão muito grande, ou mesmo de ser meio episódica, dá uma olhada nesse que eu acho que vai gostar. Número 9, Rewrite. Esse é sobre um garoto que vai para uma escola e conhece várias garotas lá. Ele vai conhecendo várias garotas, elas vão se juntando em um clube com ele, e com o tempo ele vai descobrindo segredos sobre elas. Cada uma delas tem segredos, tem twists lá. É basicamente assim que vai rolando a história. Os primeiros 3 episódios são mais para apresentar os personagens, as garotas, e só a partir do episódio 4 que começou a rolar uns negócios mais interessantes. Teve o drama de uma delas lá, explicou a história, que tem até uns twists lá na história, tem várias coisas que você não espera. E no episódio 5 aconteceu a mesma coisa. Pegaram outra garota e começaram a jogar vários twists lá e explicar vários mistérios sobre elas. Tem um drama também no meio, só que é tão rápido, como é tudo jogado em um episódio só, fica difícil realmente se emocionar com uma situação. Eu nem sei se essa é a ideia ali, se emocionar, mas você pelo menos fica interessado na história. A progressão dela é bem rápida, tirando os primeiros episódios, que são mais focados em comédia no geral, é um anime engraçado, então dificilmente você fica entediado com ele. Quando você não tá rindo, você tá prestando atenção numa história séria, em todo um drama lá que tem um personagem. Enquanto isso, tem alguns mistérios rolando lá com o protagonista. De vez em quando acontecem os negócios que não tem muita explicação. E ele tem superpoderes também, mas nunca explicou até agora de onde vieram aqueles poderes e tal. Tá faltando uma explicação melhor. O primeiro episódio, inclusive, acontece um negócio completamente doido que até agora não explicaram. Pra quem gosta de mistério, suspense, com um pouco de ação e comédia, dá uma olhada nesse que pode acabar gostando. Mas como eu falei, se preparem porque os 3 primeiros episódios não acontece muita coisa. Só a partir do 4º que começa a rolar os negócios mais importantes mesmo. Número 8, Berserk 2016. Esse anime muitos vão estranhar de ter colocado na lista porque a adaptação não tá boa, a parte visual dela principalmente tá terrível, mas a história até que não tá tão ruim assim. Podia estar melhor, a adaptação podia estar seguindo melhor o original, eles estão cortando muita coisa e tudo mais, mas é Berserk, e Berserk é muito bom. Então mesmo com a adaptação porca que eles estão fazendo, ele é bem movimentado, o ritmo tá bom até. Se não fosse a parte visual dele, ele estaria num lugar bem melhor na minha lista. Podia estar até em primeiro, sem grandes problemas. Porque a história é muito boa. É um negócio mais dark. Você não vê esse negócio de aventura dark como essa todo dia. É um negócio ainda bem diferente. Apesar de ser um mangá antigo que muitas pessoas se inspiraram nele. E no anime isso está sendo seguido. Nesse ponto, pelo menos, não tem o que reclamar. O roteiro está sempre em andamento lá, ele nunca fica parado por muito tempo. Então até as partes de reflexões são interessantes de assistir. Não fica um negócio chato. Então, pra quem não tá assistindo, eu recomendo assistir os filmes primeiro. Tem os filmes de 2010, acho que foi em 2010 que lançaram. Tem uma trilogia de filmes. Procura ela, assiste e depois pode assistir esse anime. Não, como eu disse, não tá maravilhoso, podia estar muito melhor, mas como eu falei, assistam pela história. A história tá legal. Número 7, 91 Days. Esse é o suspense seinen da temporada, que é focado em personagens mais velhos. Ele começou bem até, o primeiro e o segundo episódio foram bons. O segundo episódio, principalmente, tem um twist lá que eu não esperava, me surpreendeu bastante. Mas aí chegou o episódio 3 e deu uma acalmada, e chegou o episódio 4 e mudou o tom completamente do anime. Eu achei muito estranho aquele episódio 4, porque o tom do anime é todo sóbrio lá, bem mais pra baixo, e de repente ele vira uma aventura com tom cômico. Vocês podem notar que tem até uma trilha sonora meio cômica por trás, quando mostra aquele vilão lá, aquele mexicano gigantesco que mostrou. Tomara que ele acerte o tom e estabilize, porque se cada episódio for num tom diferente, vai ser complicado de assistir. Mas ainda tá saindo um bom anime. E pra quem assistiu Joker Game e tava reclamando, assim como eu, que era muito episódico, esse não, esse é uma história linear, não tem nada episódico nela. E vai ter o final fechado, porque é um anime original. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse. Número 6, Psy Nun. Esse é outro anime de comédia, esse eu tô curtindo muito, eu não dava nada por ele, essa é a parte engraçada. Quando eu assisti, quando eu olhei a sinopse e tudo mais, é só sobre um garoto com poderes psíquicos que você vai acompanhando o cotidiano dele. Só que o cotidiano dele é muito engraçado. A criatividade do
autor para com as ideias que ele coloca ali, e assim como o uso dos poderes do protagonista, é muito legal. E o protagonista em si, a personalidade mais fria dele, querendo só não que ninguém note ele e usando os poderes dele só para resolver chatices em volta dele, é muito legal. Eu tô me divertindo muito com esse anime, é um dos que eu tô mais rindo na temporada. Eu faço questão de assistir assim que sai. E é um anime, a parte técnica dele não é muito boa, é bem meia boca, mas o timing cômico do diretor é muito bom e as piadas são muito engraçadas. Quem gosta de comédia, dá uma olhada nesse que eu acho que vai gostar. Número 5, Real Life. A história de um cara que começa a participar de um projeto que leva ele de volta pro colégio. Ele recebe uma pílula lá que faz ele rejuvenescer, mas só a aparência, a parte interna dele continua a mesma coisa. Então, o físico dele não melhora nem nada, tem até umas piadas do anime quanto a isso. Mas ele volta pro colégio e se ele conseguir ficar lá por um ano, essa empresa vai ajudar ele a conseguir um novo emprego e tudo mais. Assim como dentro do colégio ele vai ter a chance de resolver o trauma dele. Por enquanto, o anime tá saindo muito bem. Quer dizer, o anime já até terminou, eu tô analisando ele como se eu tivesse visto até o episódio 5 apenas, pra ficar mais justo com os outros. Mas o anime já terminou, ele teve todos os episódios transmitidos de uma vez, logo na estreia. É um negócio bem diferente, eu não vou comentar muito disso aqui, senão vai prolongar muito. No review dele, que eu vou fazer futuramente, eu falo disso. Mas, olhando até o episódio 5, ele já teve desenvolvimento de personagem. Tinha um personagem lá que era mais isolado e tal, era até mal interpretada, tinha até comédia por causa disso. E ela resolveu os problemas dela nesses 5 episódios, e tá melhorando como pessoa. Os personagens são muito carismáticos, então, no geral, eu tô gostando bastante do elenco. Tem um pouco de comédia romântica, tá rolando devagarinho, não é um negócio que é muito foco, mas tem. É uma mistura de drama, comédia e romance. Tem uma mistura de todos eles. E o mais legal, você tem perspectiva de um adulto. Tem vários adultos ali no meio, e você vai vendo a perspectiva dele sobre o que está acontecendo ali. O próprio protagonista refletindo sobre a vida dele no colégio. Só tá faltando um clímax de mais impacto ali. Por enquanto, mesmo o clímax que resolveu um dos problemas de uma das personagens não foi lá tão forte. A trilha sonora até não ajuda muito nisso. É uma trilha sonora meio sem sal, puxada pro jazz. Parece até um solo de piano meio random no meio do negócio. É a parte mais fraca do anime, porque de resto, a história tá muito legal. Quem gosta de comédia misturada com romance e drama, dá uma olhada nesse que eu acho que vai curtir. Número 4, Danganronpa 3, o Arco do Futuro. Tem o Arco do Desespero também, que está passando na mesma temporada. Eu já expliquei porque está passando ambos em um outro vídeo. Dei uma olhada lá, porque explicar tudo de novo aqui ia prolongar muito o vídeo. Mas eu estou gostando mais do futuro. O outro ainda está mais parado tá trabalhando na história para ver o que vai rolar. Esse aqui não, esse aqui já começou mandando ver, então eu tô gostando bem mais dele em comparação. Você tem que ver o primeiro Danganronpa pra ver ele depois. Sim, você pula direto do primeiro pro terceiro, isso eu já vou avisar, pra vocês não se confundirem. Não tem Danganronpa 2. Mas esse 3 já explica tudo o que você precisa saber pra você entender a história, não precisa se preocupar quanto a isso. Bom, de qualquer forma, o anime tá bem movimentado, ele já começou mandando ver lá, matando uma pessoa, e nos outros episódios também continua matando gente, e tem um conflito ideológico entre os personagens lá dentro. Então, todo episódio é movimentado, não tem o que reclamar quanto a isso. O suspense e os mistérios estão funcionando muito bem. Só o que eu não tô gostando tanto é que o protagonista não faz nada. Eu não sei nem pra que ele existe lá, porque ele só fica lá falando, sendo positivista e tal, com os discursos dele, mas fazer realmente alguma coisa ele não tá fazendo nada. Então eu gostaria que ele fizesse alguma coisa daqui pra frente, mas por enquanto tá um anime bem divertido de assistir. Tá movimentado, tá morrendo gente, isso é importante pra te manter ligado ali. E tem alguns twists aqui e ali, como nesse último episódio rolou um twist bem bacana. Então, quem gosta de suspense e mistério e não liga de alguns exageros aqui, ele tem uns exageros nesse anime, você vai ter que relevar isso, dá uma olhada nesse que eu acho que pode acabar gostando. Número 3, Tales of Zestiria. Esse anime começou com um excelente episódio, é bem movimentado o episódio, acontecem umas tragédias lá e termina te deixando super apreensivo para ver o próximo. Mas aí ele chega no outro episódio e dá uma acalmada. Ele apresenta o personagem masculino, que vai ser o protagonista verdadeiro da obra. No primeiro episódio, que é tipo o prólogo, você é apresentado a uma protagonista feminina, mas ela é só um personagem secundário. Depois você descobre isso. Esse, como eu falei, começa mais calmo, mas logo depois já tem um episódio um pouco mais movimentado, com um pouco de ação, e logo depois vem um clímax, que ficou muito bacana, conta um dragão lá. É inspirado na história do Rei Arthur em alguns aspectos. Tem a Dama do Lago até, ele tira a espada de uma pedra. Eu acho que é de uma pedra mesmo. E aí ele ganha uns poderes lá, vira o Shepard, ou Shepard, não sei como é exatamente qual a pronúncia correta. E aí, com esses poderes, ele tem que salvar o mundo de uma calamidade. De qualquer forma, o anime está saindo bem, tá? Cada episódio é bem movimentado. Até depois desse clímax bacana que teve no episódio 3 ou 4, não lembro qual exatamente o episódio. O episódio seguinte eu pensei que ia ser mais calmo, mas não, já teve eles lá indo pra uma catacumba, descobrindo mais alguns segredos lá, teve mais um pouco de ação e já terminou com um cliffhanger pro próximo episódio, chegando uma calamidade lá perto deles. Então, tá um anime bem movimentado, pra quem gosta de aventura,
Dá uma olhada nesse. E o maior chamariz dele é meio óbvio, vocês já devem estar vendo pelas partes que eu estou passando aí dele. É a parte técnica. As lutas dele e a parte visual dele é muito bonita. Eles exageram um pouquinho na parte digital aqui ali, nos efeitos digitais, mas mesmo assim tá cheio de animação 2D fluida ali. Então, pra quem gosta de animação, dá uma olhada nesse, que por enquanto é um dos animes mais bonitos da temporada. Só pelas lutas lá vale a pena dar uma olhada nele. E ele tá bem movimentado, então dificilmente alguém vai ficar entediado com ele. E em segundo, Soma 2, o anime de guerra de culinária com um pouco de ecchi. Apesar de que a parte do ecchi dele tá bem simplória essa temporada. No geral, tô gostando bastante da segunda temporada de Soma. Eu acho que essa acelerada na adaptação foi positiva, acabou não sendo um negócio negativo, como muita gente esperava. E, por enquanto, está bem divertido de assistir, uma batalha atrás da outra lá, e quando parece que vai ter um intervalo, joga um novo vilão lá, e que o protagonista tem que derrotar. Quem não conhece a obra, eu recomendo dar uma olhada, porque é uma proposta bem diferente, você não vê todo dia, e ninguém pensou que um anime sobre culinária conseguisse empolgar tanto assim em batalhas entre pessoas disputando qual faz o melhor prato. É um negócio que o autor conseguiu trabalhar muito bem, ficou realmente empolgante. E o número 1, Alderamin on the Sky. Tava um spoiler aqui atrás o tempo inteiro, tá aqui no wallpaper, qual anime ia ser o primeiro. Bom, eu tô gostando muito desse anime, vocês já devem ter notado, porque eu já comentei ele em vídeo aqui, já comentei o episódio 1 e 2 em um vídeo, e o episódio 3 e 4 em outro. É um anime que eu não dei muito pelo primeiro episódio, eu não achei nada demais, mas no segundo ele me impressionou bastante. O personagem principal mostrou várias camadas, uma complexidade muito grande como personagem. É bacana como a obra tem dramas, eles são trabalhados até a longo prazo, mas o autor não deixa o negócio virar um dramalhão, focar demais nisso. Cada um dos personagens tem seus problemas, eles vão sendo trabalhados ao longo da história, de vez em quando eles têm rompantes e precisam de apoio para se acalmarem. E a história vai fluindo a partir daí, eles vão alguns superando os seus problemas e outros vão continuando carregando os problemas que têm, mas eles vão tendo que ser trabalhados constantemente. Tá bem interessante esse trabalho do autor, que não força demais um drama que dura por muito tempo, mas deixa bem ciente ao público que ele existe. A animação desse anime não é grande coisa na maioria do tempo. Ela é até meio econômica, nas batalhas tem muito quadro estático, tem uso de computação gráfica, mas naquele momento climático ele geralmente entrega. Jogar uma animação fluida lá da mulher matando um bando de gente, ficou muito bacana. E um momento mais dramático que eles fizeram ali, quando ela tá coberta de sangue, se sentindo mal, ela tá realmente com um peso em cima dela, e ela tá até nublada a visão dela, e vai o protagonista lá pra ajudar ela. É muito bacana essa ligação entre os dois, um completa o outro. Quem quer um anime com bons personagens e uma boa história até aqui, dá uma olhada nesse que por enquanto é o meu anime preferido da temporada, de longe. E por último, pra quem estivesse perguntando aonde estão Tabu Tattoo, Qualidea Code e Orange, eu fiz um vídeo sobre cada um deles, quer dizer, Qualidea Code eu fiz um post lá no blog. Lá neles fica bem explicado por que eles não entraram na lista. Eles têm prós e contras, e no caso os contras deles estão me chamando mais atenção do que os prós, então eles acabaram não entrando no meu top 10. E é isso, esses foram os 10 animes que eu gostei mais da temporada até agora. Se você discorda, sem problema, só coloca sua lista nos comentários. E quem está assistindo poucos animes, eu espero que tenha achado pelo menos um ou dois interessantes para assistir dessa lista. A gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like e até a próxima!